Gente, hoje vocês estão realizando um sonho meu. Foda. Muito obrigado. Há mais ou menos 4 anos, quando eu comecei, eu lembro que eu ensinava sobre previdência privada. E olha só, quando eu fiz o meu primeiro treinamento, vocês sabem quantas pessoas compraram o meu treinamento? Zero. E hoje, entre hoje e amanhã, a gente vai ter 20 mil pessoas aqui no ginásio, gente. Olha isso. Olha isso. Isso é incrível. Tudo que eu vou mostrar aqui tem a ver com um pilar muito importante na minha vida, que é o pilar da pele em risco. Queria perguntar uma coisa para vocês. Todo mundo consegue ver a minha mão aqui? Minha mão direita? Ok. Então eu faço exatamente o que eu disser para vocês, ok? Levanta a mão direita, todo mundo. Levante o seu dedo indicador. Por que será que as pessoas levantaram esse dedo, hein? E elas tem gente assim até agora para esfregar na cara do amigo, né? Por que será? Porque na verdade não importa nada do que eu falo, só importa o que eu faço. E tudo que eu vou mostrar para vocês aqui é fruto de grandes acertos que eu tive e fruto de grandes erros que eu tive também. Tudo que eu vou mostrar aqui tem a ver com isso, tá? A história que eu vou contar começa quando eu fiz meus 18 anos de idade. Quando eu fiz 18 anos de idade, a minha vida mudou muito. Porque eu tinha um grande sonho quando eu fiz 18 anos de idade. Eu queria ficar rico. Alguém aqui já quis ficar rico, não? Só curiosidade. Eu queria ficar rico, não é? Então os meus pais, eles me deram um presente. Eles me deram 5 mil reais. Eu peguei 5 mil reais e eu achei que ia ficar rico muito rápido. Só que o que meus pais demoraram 18 anos para juntar, eu fui investir na Bolsa de Valores, eu demorei 1 semana para perder. Olha que louco isso daqui. Só que acho que a vida sempre te dá 3 caminhos. O primeiro caminho é você aprender alguma coisa com isso. O segundo é você fazer alguma coisa com isso. E o terceiro é você não fazer nada. E eu decidi aprender alguma coisa com isso. Então, com meus 18 anos de idade, eu comecei a estudar muito, comecei a ir atrás de conhecimento, comecei a estudar tudo que eu podia. E eu comecei a tirar várias certificações no mercado financeiro. E eu tomei uma decisão. Eu quero trabalhar no mercado financeiro. Só que não foi tão fácil assim. Porque ninguém queria me contratar na época. Ninguém queria. E como ninguém queria, eu comecei a fazer bicos. Então eu comecei trabalhando, por exemplo, como garçom no Outback. Quem aqui conhece o Outback? Depois disso, eu fui barman. Não é? Eu servia meus amigos na balada, basicamente. Eles pagavam para entrar, eu ganhava para trabalhar. Depois eu fui, por exemplo, estagiário na Hershey's. Você já comeu chocolate da Hershey's? Eu engordei 16 quilos em 6 meses lá. Acreditem se quiser. Eu fui trabalhando em vários outros lugares, e eu não consegui entrar no mercado financeiro. Até que finalmente apareceu uma grande oportunidade para mim. Um banco de investimentos me chamou para fazer uma entrevista lá. E eu estava muito estudado, eu estava muito preparado. Cheguei lá, fui fazer a entrevista e eu não passei. Depois eu fui convidado para fazer uma entrevista em outro banco de investimentos. E eu não passei de novo. Depois eu fui convidado para fazer entrevista em vários bancos e bancos de investimentos. E ninguém me contratou. Eu fui negado em todos eles. Até que chegou finalmente o grande dia em que eu fui convidado para fazer uma entrevista nesse banco de investimentos que mudou tudo para mim. Nesse banco de investimentos, eu fiz entrevista, eu passei. Eu fiz dinâmica, eu passei. Eu fiz entrevista, eu passei. Passei de tudo. Até que eu cheguei na entrevista final. E na entrevista final, tínhamos eu e uma outra pessoa. Tinha uma porta de vidro entre nós. Um de nós dois iríamos passar nessa entrevista e iríamos trabalhar no banco de investimentos. Eu estava ansioso, eu estava preparado, era o meu momento. Chegou o diretor, que era o responsável por quem iria passar nessa entrevista. O diretor, ele veio até mim, ele entrou primeiro na minha sala e ele falou o seguinte: Tiago, você não tem vergonha de fazer a faculdade que você faz? Vergonha deveria ter você de me fazer uma pergunta idiota como essa numa entrevista de emprego, babaca. Pensei. E eu tentei vender meu peixe, mas eu também não consegui passar. Então eu fui negado em todas as entrevistas que eu fiz no mercado financeiro. Fui negado, ninguém me aceitou, ninguém me quis. Só que aqui, eu acho que entra a primeira mensagem que eu quero passar para vocês, que é a seguinte: quando ninguém te dá uma oportunidade, o que você faz?
Você cria, não é? Você cria a sua oportunidade. E foi o que eu fiz. Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro empreendendo. Eu montei o meu próprio negócio, eu fui crescendo. 7 anos depois, eu fiz um acordo com os meus sócios para poder focar exclusivamente no Primo Rico. Eu atingi a liberdade financeira. Só que nesse momento que eu atingi a liberdade financeira, em que eu já tinha dinheiro que investido me renderia mais do que o meu custo de vida, eu comecei a me incomodar com algumas coisas. Por exemplo, quantos por cento da população vocês acham que se aposenta com a mesma qualidade de vida? Quantos por cento? Quantos por cento? 1%. 1%. O que a gente está falando aqui é o seguinte: de mais ou menos 10 mil pessoas daqui, a gente está falando que 100 pessoas daqui, 100 pessoas atingiram a liberdade financeira. 100 pessoas de todos vocês. Só por curiosidade, quem seriam essas 100 pessoas aqui? Só para... Muito mais que 100, né? Só que isso aqui me incomodou muito na época. Me incomodou demais. Eu falei, cara, como assim? Só essas pessoas atingiriam a liberdade financeira. Então, eu decidi que eu iria mudar essa história. Então eu peguei quase R$1 milhão de dinheiro meu, de dinheiro que eu consegui, e eu investi em pesquisa. Eu comecei a viajar o mundo. Eu fui para os Estados Unidos, eu passei vários dias lá, conversei com um vencedor de prêmio Nobel, medalhista olímpico, com bilionários, fui para o México, dormi uma semana na casa do CEO do Walmart, entendendo como que ele respirava, como que ele pensava, e comecei a entender tudo sobre os comportamentos e as tomadas de decisão dessas pessoas. Eu queria entender por que as pessoas conseguem ser bem-sucedidas. E eu entendi. Agora, uma coisa eu percebi: nenhuma dessas pessoas era um coadjuvante qualquer da vida delas. Eu era um coadjuvante quando eu comecei. Eu estava esperando alguém me dar uma oportunidade de emprego, velho. E ninguém te dá uma oportunidade de emprego. O dinheiro não se ganha, o dinheiro se cria. E aí, eu tomei essa decisão. Tá, eu voltei para cá. E aí eu comecei a compartilhar tudo isso no meu canal e a gente foi crescendo. Antes de eu entrar num conteúdo um pouquinho mais técnico, eu quero mostrar para vocês esse slide que vocês já estão vendo. Esse slide aqui mostra basicamente o quanto eu ganhei quando eu comecei a trabalhar. Eu ganhava R$260 por mês no Outback. R$260 por mês. Só que isso aqui foi meu primeiro mês trabalhando. Depois eu consegui construir mais patrimônio, riqueza e liberdade. E antes de eu entrar em mais nada, e já que eu estou falando sobre não ser um coadjuvante da sua vida, eu quero mostrar um slide importante para vocês. Que é esse. Aliás, saudades do que a gente não viveu ainda, né? Vocês acham que o Neymar me ligou e falou assim, cara, pode vir para cá, tá tudo pago? Não, né? Quando eu cheguei lá não tinha presente para mim. Não tinha nada disso, não é? Eu fui atrás dele. Flávio Augusto, eu fui atrás dele. Chris Gardner, alguém aqui já assistiu A Procura da Felicidade? Quem aqui já assistiu A Procura da Felicidade? Ok? Eu fui atrás dele. Kiyosaki, eu fui atrás dele. Beach Mall, Whindersson, Alvin Roth, Jacob Petrie, Luiz Barsi. Cara, eu fui atrás de todas essas pessoas. Ninguém foi atrás de mim. Ninguém. Eu fui atrás dessas pessoas. Eu fui atrás de algo. Não foi algo que veio atrás de mim. Eu comecei a aparecer em todos os lugares depois. Até que eu apareci nos Estados Unidos como Rich Cousin. Olha só. Então eu comecei a ter consequências. E as coisas elas foram ficando mais fáceis. Apareci na capa de finanças do Valor. Em todo momento que eu trabalhei com investimentos, sendo um assessor de investimentos e participando do gerenciamento de um escritório, eu nunca apareci no Valor. Mas depois eu apareci. Então as coisas foram acontecendo de uma forma muito mais fácil. Mas por que eu mostrei isso? Porque tudo isso é fruto de algo que eu plantei. Se você não plantar, você não vai colher nada, obviamente. Eu entendi que todos os comportamentos dessas pessoas bem-sucedidas, elas poderiam ser traduzidos em 3 únicos pilares. Se você gastar bem seu dinheiro, se você investir melhor a sua grana e você ganhar mais dinheiro, você atinge a sua liberdade financeira. É uma fórmula, é uma metodologia, tem como. Você só precisa gastar bem o seu dinheiro. Mas antes de eu entrar aqui na parte teórica, eu quero fazer um exercício com vocês. Mas é o seguinte, eu trouxe um presente para algum de vocês, ok? Tem uma mochila do Primo Rico com várias coisas do Primo Rico dentro. Quem gostaria da mochila? Show de bola. Então o que a gente vai fazer? Um de vocês vai ganhar essa mochila, ok? E eu vou levar em consideração 3 coisas aqui para presentear vocês. 3 coisas. Barulho, zona e gritaria.
Quem fizer mais vai ganhar isso daqui. Eu vou contar até 3. E quando eu chegar no 3, tá valendo. Se você está pensando em gritar, tipo um gritinho assim, saiba que tem sempre alguém mais louco que você e geralmente está do seu lado. Então dê o seu melhor, porque você só tem uma chance. Tudo bem? Tá valendo? Estão preparados? Vamos lá então? 1, 2, 3. O rapaz da cadeira ali, você mesmo. Palmas pro rapaz da cadeira. Muito bom, muito bom, muito bom. Seguinte, primos, alguma vez vocês já gastaram mais do que vocês deveriam? Já? Ok. Gastar errado às vezes, tudo bem, isso não é um super problema. O problema é você gastar errado sempre. Porque toda vez que você usa o seu dinheiro para gastar em uma besteira, você precisa trabalhar com algo que você não gostaria para sustentar esse seu estilo de vida. E geralmente, a gente gasta dinheiro para sustentar um padrão de vida que não é para a gente, é para outra pessoa. Então, geralmente, a gente vive, a gente compra uma roupa para outra pessoa, a gente compra bens para outra pessoa, a gente quer se mostrar para outra pessoa e não é para nós. Mas toda vez que a gente quer agradar uma pessoa dessa forma, saiba que na maioria das vezes essas pessoas estão cagando para você. E geralmente você também está cagando para essa pessoa. Essa é a realidade. Então, se você quer ter dinheiro para fazer coisas que você ama, é só você não gastar dinheiro em coisas que você não ama. É simples assim. Agora, tem gente aqui que veio porque quer saber como investir melhor. Tem gente aqui que veio para saber como ganhar mais dinheiro. E geralmente as pessoas elas vêm muito pouco por aprender como gastar bem o seu dinheiro. Mas saiba que gastar bem o seu dinheiro é tão importante quanto você ganhar seu dinheiro. Então foquem aqui, ok? Eu sempre digo que o dinheiro é a máscara da riqueza. Por quê? Porque a gente compra um monte de coisa, a gente quer ficar postando foto no Instagram, em todo lugar. Só que veja se vocês conhecem alguém assim. Vocês conhecem alguém que não tem dinheiro, mas compra um carro financiado em, 60 vezes? Não sei. Vocês conhecem alguém que não tem dinheiro para viajar, mas parcela em 12 vezes, volta da viagem, tem mais 11 meses para pagar? Ok. Vocês conhecem alguém que não tem dinheiro, mas compra o seu iPhone parcelado em 24 vezes? Ok, essas pessoas não são ricas, ok? Não são ricas. Porque o dinheiro é a máscara da riqueza. Ter dinheiro é uma consequência de ser rico. E não o contrário, se você é rico, você produz dinheiro. Então toma cuidado, porque isso daqui é como se fosse uma máscara. No momento que isso aqui cai, você não é rico. É diferente. Faz sentido essa frase para vocês, sim ou não? Show de bola. Agora, tem uma besteira que geralmente a gente é ensinado, que as pessoas ensinam em casa, na escola, na faculdade, em todo lugar. E essa besteira é a seguinte, tem uma fórmula que as pessoas nos ensinam errado durante todo o tempo. O que geralmente as pessoas falam pra gente? As pessoas falam assim, cara, pega o quanto você ganha, tira o quanto você gasta, e o que sobrar, você guarda, você investe. Mas isso daqui não faz sentido. Por quê? Porque geralmente não sobra nada. A gente não é feito para sobrar, velho. A gente não é feito para sobrar, a gente é feito para gastar. Então, qual que é a fórmula correta? A fórmula correta é essa daqui, ó. Receita menos poupança é igual a despesa. O segredo não é você investir o que sobra depois de gastar. O segredo é você gastar o que sobra depois de investir. Essa é a fórmula correta, tá? Alguém tem uma história aqui que veio de longe para o evento de hoje? Ok. Esse rapaz aqui, então. Esse rapaz. Esse aqui de preto. Uau! É isso aí. Me conta aí, cara. Conta a sua história aí. Como você veio de longe? Como Bom foi? dia, Thiago. Muito obrigado pela oportunidade. Qual é o seu nome? Matheus. Muito bom, Matheus. Palmas pro Matheus, gente. Muito bom. Me conta, Matheus. Bom, eu sou do interior do Espírito Santo. Eu moro numa cidadezinha com 10 mil habitantes. Uau! Na roça. Aí da minha cidade até Vitória eu tive que 5 horas de ônibus. Aí de Vitória eu peguei um voo para São Paulo e tô aqui hoje agora só para assistir o seu treinamento. Muito bom, vem cá, cara. Palmas aí, cara. Valeu, velho. Obrigado.
Valeu, gente. Muito bom. Seguinte, toda vez que eu vou para um treinamento, eu aprendi uma coisa que eu não fazia antes, tá? Eu sempre ia com uma espécie de reticência, não é? Porque eu sempre li muito, eu sempre estudei muito, então eu sempre achava que eu sabia de tudo. E na maioria das vezes eu até sabia mais sobre conhecimento técnico do que a maioria das pessoas que estavam no treinamento. Só que eu ia com uma espécie de um preconceito, eu aprendi a ter mais humildade. E quando eu aprendi isso daqui, eu comecei a ir para os treinamentos e eu comecei a não julgar o que acontecia. Eu comecei a me entregar para o treinamento inteiro e quando eu terminasse o treinamento, aí eu julgava. Mas não durante o treinamento. Então durante o treinamento eu me doava, eu me entregava, eu vivia toda essa experiência. E eu quero que vocês vivam toda a experiência que a gente vai proporcionar hoje. Eu tenho apoio de vocês, sim ou não? Muito bom. Pessoal, então o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Se preparem, porque isso daqui foi um aquecimento. E hoje a gente vai falar sobre investimentos, a gente vai falar sobre coisas técnicas, a gente vai falar sobre futuro, a gente vai falar sobre ganhar mais dinheiro. E a gente vai ter convidados incríveis aqui com vocês, que foi só uma palhinha para a gente começar tudo isso. Tá bom? Primos, nos vemos daqui a pouco. Muito obrigado. Já nos encontramos de novo. Valeu. Roda. Esse evento deve ser um show. O que é muito importante, esse é o Brasil que dá certo. Legal. Gente que sai de longe, vem aprender, e a gente vê tão pouco sobre esse Brasil que dá certo, concorda não? E eu só peço assim, gente, vamos falar mais do Brasil que dá certo e menos do Brasil que dá errado. Vocês poderão construir um Brasil melhor, um país melhor, para todos vocês, para a família de vocês, para todos nós, com mais de 200 milhões de brasileiros. E uma das coisas que eu acho que é muito importante, ninguém vence sem esforço. Falta de lucro não quebra a empresa, mas fluxo de caixa quebra. Eu não posso gastar mais do que eu ganho, e a empresa não pode gastar mais do que ganha. Porque o que entra tem que ser muito maior do que o que vai sair, porque quebra numa semana. Eu não sabia quem que era o Thiago Negro. Primão, bom, mas tô aqui hoje, sou brother, já viramos não primo, viramos irmãos já, né? Porque é um cara do bem, um cara que tá fazendo acontecendo aí com muita atitude, com muita vontade, que eu pude conhecer não só o Thiago, mas os primos. E cara, vocês têm uma energia muito contagiante, porque vocês querem de fato ser alguém, vocês querem fazer uma coisa muito foda, e querer é tudo, gente. Eu sou um brasileiro, primos, apaixonado pelo Brasil. Eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira, a gente tem que acreditar no nosso país. Estou de saco cheio de ser considerado, o Brasil é país de terceiro mundo. Na CIMED não vai ser terceiro mundo, porque nós vamos dar pau nos gringos, e eu vou ser referência nesse negócio. E vocês, empreendedores, vocês têm que acreditar, independente da política, nós temos que acreditar e levantar a bola do país, porque ser brasileiro nesse Brasil de 10 Brasis é para poucos. So take everything you're learning from all these speakers and just do something differently tomorrow. Do one thing differently. And if you can do one thing differently tomorrow, you're going to be on your way to changing your life. And you're going to change your family's life. And you're going to change your company's life. Because actions is where it happens. That's where the magic happens. Não cometa erros velhos. Se for cometer erros, que sejam novos. Aprenda com os erros. Olhe pelo retrovisor. Veja o que você fez. Aprenda com isso. E nunca cometa duas vezes o mesmo erro. Duas coisas só, gente, vão fazer a diferença para quem tem negócio aí. Atendimento e inovação. Hoje, por mais que você ganhe dinheiro, se você não tiver um propósito de fazer com que o Brasil melhore, com que todos cresçam junto, os jovens de hoje não vão comprar de você também. O dinheiro eu acho que é um elogio sincero, talvez o elogio mais sincero que exista. E hoje vocês estão fazendo esse elogio sincero ao trabalho do Thiago Negro. Porque muita gente assiste a live às 5 da manhã, 80 mil pessoas. Só que tem um cara que só acorda, pega o celular, olha e depois volta a dormir, é gratuito. Agora vocês pagaram o ingresso, vocês vieram da Alemanha, vieram da Inglaterra, vieram de muito longe às vezes, dirigiram, pagaram um hotel e estão aqui comprometidos, skin in the game, pagando para aprender. Então esse provavelmente é o elogio mais sincero que o Thiago já recebeu na vida. No final das contas, eu não inventei e você não precisa inventar nada para você caminhar bastante. Não chegar lá, para você caminhar bastante na vida. Não precisa de inventar nada. O segredo é executar direito, é fazer diferente, é fazer melhor.
investir bem é você sentar para assistir a grama crescer. A grama não cresce rápido. Nem no verão ela cresce tão rápido assim a ponto de ser legal você sentar e assistir crescer. Mas no final, vão se passar os anos e vai dar certo. E os anos vão passar você investindo ou não. Então é melhor que eles passem enquanto você investe, porque daqui a 10 anos você pode ver uma grande diferença na sua vida. O dinheiro, ele te proporciona situações em que você pode ajudar o outro, e quando você ajuda o outro, a pessoa que está sendo mais ajudada, na verdade, é você mesmo. Então, dinheiro para mim é isso, poder ajudar os outros. Eu queria agradecer também o meu padrinho, Thiago Nigro, o cara que me incentivou, que me apadrinhou quando eu tava bem na merda. Então valeu, Thiagão, não sei onde você tá aí. Valeu, primo, tamo junto. O meu propósito, que eu persigo sempre pela minha vida, é ser feliz. Eu coloco a felicidade como meta. É nessa direção que eu vou. Mas para isso, é preciso que a gente escolha o que a gente quer ser na vida. Tem que escolher e tem que acreditar. Acho que não dá, tem que ter gente mudando. Daqui eu tenho certeza que vai sair presidente do país, vai sair empresário de sucesso, vai sair gente ferrada, entendeu? Gente que vai mudar o Brasil de verdade. Muitas pessoas estão virando as chaves aqui. E eu torço para que isso aconteça, eu quero que isso aconteça, é para isso que eu faço as coisas. Tem muita gente que não vai mudar, isso vai acontecer. Existem muitos caminhos para chegar ao mesmo destino. Porém, em todos, sempre haverá momentos tempestuosos. A arte de percorrer qualquer caminho escolhido com racionalidade e estratégia. Só assim, as turbulências emocionais serão superadas e você poderá desfrutar a recompensa da calmaria. Quando eu comecei a investir meu dinheiro, eu só queria ficar rico. Mas eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. Alguém me falava um negócio, eu fazia. Alguém me falava outra coisa, eu fazia. Alguém me falava outra coisa, eu fazia. E eu seguia as pessoas sem ter os meus próprios critérios. E eu me sentia realmente no meio de uma tempestade, que foi o que vocês viram. Hoje, eu me sinto confiante, eu me sinto tranquilo. Eu sinto que eu tenho uma carteira de investimentos perene. Eu sinto que eu tenho uma carteira que eu tenho um portfólio e que ele vai se desenvolver ao longo do tempo. Eu tenho realmente essa calmaria que eu falei para vocês. Eu entendo o que eu faço hoje, eu tomo as minhas próprias decisões. E eu espero que até o final disso daqui agora, vocês consigam sentir pelo menos um pouco da calmaria, da confiança que eu sinto ao investir meu dinheiro. Quem aqui gostaria de fazer uma pergunta sobre investimentos agora? Ali, boa. Ivan, fala uma coisa, você investe há muito tempo já? Eu comecei a minha vida de investimento assim, eu vinha há 10 anos ou mais, né? Na verdade, desde quando eu comecei a trabalhar também, em 2014, investindo em poupança. Né? Caraca. Mas sempre então você não investia, né? Não investia, mas eu sempre poupava. Legal. Né? Então eu pegava meu salário, aplicava ele ali, por mais que não tinha um rendimento que depois, com o tempo, a gente foi aprendendo. Tá bom. E gastava o essencial só, mas eu sempre fui poupando. Legal. Você veio sozinho para o evento, veio acompanhado? Ah, essa aqui, ó. Veio com alguém? Minha namorada, Renata. Renata? É. Show de bola. Desce vocês dois aqui, vamos trocar uma ideia sobre investimentos aqui. Palmas pro Ivan e para a namorada dele. Boa. Descer. Olha lá. Palmas pro Ivan e para a Renata, então. Seja muito bem-vinda. Valeu. Muito bom, prazer. Gente, muito obrigado, tá? Eu precisava ter algum cobaia, algum casal cobaia pra gente fazer isso daqui. Subam aqui, por favor, que vocês vão ser o centro das atenções agora. Vocês estão juntos há quanto tempo? 4 anos. Como que vocês cuidam do investimento de vocês? A gente empreende. Hoje em dia a gente tem empreendido bastante. A gente tem algumas lojas, né? Tanto na área de serviços, na área de comércio e na área de indústria. Né? Estão nascendo negócios com essas mentes aqui. Legal, muito bom.
Parabéns. Mas então vocês estão evoluindo, estão investindo cada vez mais. Você já tem um planejamento para o futuro, já? Isso. Já? Legal. Vamos lá. Ivan, então, te convidei para fazer uma pergunta para mim. O que você gostaria de perguntar para mim sobre investimentos? A pergunta que eu posso fazer em relação a um evento de investimento, essa pergunta é para a Renata. Hã? Né? Como assim? Meu Deus! Meu Deus! Eu queria aproveitar. Eu queria fazer aqui o maior investimento da minha vida. Ai, que legal. Renata, meu amor, você quer casar comigo? É melhor responder sim. Sim. Matar você, You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Parabéns para vocês, muito sucesso. Parabéns pelo investimento. Muito bom, parabéns pro casal, gente. Obrigado. Se cuida, gente. Valeu. Vamos falar de investimentos? Vamos falar de dinheiro? Vamos lá, vamos lá. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Alguém me grita um nome aqui, grita um nome aí. Gabriel. E alguém do outro lado aqui? Paulo, é isso? Deve ter um Paulo aqui, né? Gabriel e Paulo. Seguinte, Gabriel, ele começa a investir aos 19 anos de idade. E Gabriel aplica R$2.000 por ano dos 19 anos de idade até os 26 anos de idade. Ele aplica R$2.000 por ano, ok? O Gabriel aplica R$2.000 por ano dos 19 anos de idade até os 26 anos de idade. E ele nunca mais aplica um centavo até os 65 anos. Já o Paulo, ele não aplica um centavo dos 19 anos de idade até os 26. Não aplica um centavo. Mas dos 26 aos 65, ele aplica R$2.000 por ano. O Gabriel investiu durante 8 anos da vida dele. E o Paulo investiu durante 40 anos da vida dele. Vamos supor que ambos tenham a rentabilidade de 10% ao ano. Quem vai ter mais dinheiro? Gabriel ou Paulo? Quem acha que é o Gabriel? Ok? Quem acha que é o Paulo? Quem não acha nada e está me sacaneando? Ok, muito bom. Seguinte, o Gabriel, ele vai ter mais ou menos R$1 milhão. O Paulo vai ter mais ou menos R$900 mil. Então, o Gabriel investiu durante 8 anos da vida dele. E investindo durante 8 anos, ele tem mais dinheiro do que o Paulo, que investiu durante 40 anos. Qual que é a conclusão que a gente tira disso daqui? Qual que é a conclusão? Comece a investir logo, porque o maior arrependimento de um investidor é não ter começado antes. Faz sentido isso aqui, sim ou não? Beleza. Faz sentido, pô. Então é isso, tem que começar a investir logo. Se você não está investindo agora, começa, velho. Dá um jeito. Começa a investir. Vende coisa que você não usa, trabalha mais, para de gastar, investe seu dinheiro. Vocês precisam fazer isso. Agora, o primeiro passo para eu começar a investir de forma consciente é eu pensar no meu curto prazo. Óbvio. Por quê? Porque toda vez, eu não vou fazer agora, mas toda vez que eu chamo alguém aqui no palco, eu falo, cara, o que é mais importante para você? Longo prazo ou curto prazo? Essa pessoa diz, longo prazo. E aí eu pergunto, ok, mas e se você não passar pelo curto prazo? Você vai chegar no longo prazo? Ele fala, não. Eu falo, então o que é mais importante? Curto prazo. Por quê? Porque você precisa primeiro se garantir hoje. Acontecem vários imprevistos na nossa vida. Alguém tem dúvida que os imprevistos vão acontecer? Ninguém tem dúvida. Então, na verdade, os imprevistos, eles são previstos, não são imprevistos. Para isso, a gente precisa primeiro pensar em investir hoje.
Só que a gente sempre começa a investir errado, sabe por quê? A gente chega para alguma pessoa que vai nos ajudar e a gente pergunta o seguinte: qual é a melhor aplicação? Qual é o melhor investimento? Qual é o investimento que mais rende? Está errado, está errado. A gente precisa pensar por etapas. Primeiro, a gente tem que ter um objetivo. Qual que é o seu objetivo? Eu preciso ter pelo menos 6 meses do meu custo mensal guardados. Então, sei lá, eu tenho um gasto de R$5.000 por mês, ok? Eu gasto R$5.000 por mês. Antes de eu pensar em investir lá para o longo prazo, eu preciso ter 6 vezes esses R$5.000, então eu preciso ter R$30.000. Qual que é a ordem das coisas então? Primeiro, eu tenho um objetivo. Por quê? Poxa, viajei para Orlando um dia desses. Se eu não soubesse que era para Orlando, se eu não soubesse qual data que era, se eu não soubesse onde eu iria ficar, eu não iria conseguir me planejar. Não é? Segundo ponto, eu preciso pensar nas características de uma aplicação para o meu fundo de emergência. Quais são as características? Veja que eu não estou falando do produto ainda. Quais são as características? Eu sempre olho para 3 coisas numa aplicação financeira: rentabilidade, risco e liquidez. Só isso, só. O que é a liquidez? Liquidez é a velocidade que eu transformo uma aplicação em dinheiro. Quando a liquidez é alta, eu transformo uma aplicação em dinheiro rápido. Se a liquidez é baixa, eu demoro. Para o fundo de emergência, a liquidez é alta ou baixa? Alta. Boa. Liquidez alta. Eu posso correr risco com esse dinheiro de curto prazo para imprevistos? Sim ou não? Não. Eu preciso de uma aplicação segura. Só que se eu tenho uma liquidez alta, se eu tenho um risco baixo, qual vai ser a minha rentabilidade? Alta, média ou baixa? Baixa ou média. Esse dinheiro não vai te enriquecer. Eu tenho as características. Agora que eu tenho as características, só agora, eu vou procurar no mercado financeiro quais são as aplicações que se enquadram no fundo de emergência. Quais são elas? Tesouro Selic, fundos DI e de renda fixa, CDBs com liquidez diária e contas remuneradas. Só essas aplicações. Aplicações que são seguras, que você pode resgatar a qualquer momento e que tem alta liquidez. É isso. Então, se você tem um objetivo de R$30.000 no fundo de emergência e você só tem R$20.000, não tem por que você querer pegar esse dinheiro e travar para 5 anos. Não tem por que você querer pegar esse dinheiro e começar a investir no mercado de ações e etc. Sabe por quê? Porque aí vem uma crise, você precisa do dinheiro e você tem que resgatar lá embaixo. E agora? Se ferrou. Esse dinheiro não vai te enriquecer. Esse dinheiro vai te dar tranquilidade e segurança para você poder pensar nas aplicações que vão te enriquecer. Esse é o primeiro passo, reserva de emergência. Faz sentido para vocês, sim ou não? Show de bola. Primeiro passo é esse. Agora, foca, eu quero 5 minutos da atenção de vocês, porque esse é o gráfico mais importante do mercado financeiro, na minha opinião. Isso aqui é o seguinte: todos os ciclos de mercado, todas as grandes crises aconteceram dessa forma. O que acontece? As pessoas sempre estão com medo depois de uma crise. As pessoas sempre estão com medo. Foca aqui 5 minutos. Medo. Quando as pessoas estão com medo do mercado, os preços deles estão altos ou baixos? Quando as pessoas estão com medo do mercado financeiro, estão com medo da crise, os preços estão altos ou baixos? Baixos. Por quê? Caraca, eu estou com medo de perder tudo. Você quer vender logo, você quer se desfazer disso daqui. Os preços estão baixos. Nessa hora entra o smart money, que é o dinheiro inteligente. É a pessoa que está comprando quando ninguém mais quer. E as pessoas começam a comprar. E depois que essas pessoas compram, com o tempo, o ciclo da economia começa a melhorar. Começa a ter mais gente empregada, tem empreendedores dando certo, os negócios estão crescendo, tem gente consumindo. Quanto mais pessoas empregadas, mais dinheiro elas têm para gastar e comprar. E elas compram de empresas que vão investir nelas mesmas para poderem contratar mais gente, para contratar mais fábricas, para crescer cada vez mais. E a economia começa a crescer. E aí, começam a entrar os grandes investidores e a bolsa sobe. E a bolsa sobe muito. Só que nada sobe em linha reta, nada cai em linha reta. As coisas sobem, realizam. Sobem, realizam. Por quê? Porque tem gente que ganha muito dinheiro e fala: não, eu quero pôr um pouco do lucro no bolso. Ganha muito dinheiro, eu quero pôr um pouco do lucro no bolso. Quando o mercado cai, opa, está muito barato, como um pouquinho. O mercado cai, opa, está muito barato, como um pouquinho. É assim que funciona. E aí começa a entrar o grande dinheiro, o dinheiro cavalar, o dinheiro dos fundos de investimento, o dinheiro dos gringos, o dinheiro dos grandes investidores aqui. Eles estão confiantes. E aí depois o que começa a acontecer? Entra o dinheiro do grande público, as pessoas que não sabem nada. Qual foi o recorde de novos entrantes na Bolsa de Valores? Agora, com a Bolsa bombando. Qual foi o recorde de novos entrantes nas criptomoedas? Quando o Bitcoin subiu. Qual o recorde de novos entrantes em qualquer coisa nova? Em imóveis? Quando o mercado está bombando. É sempre assim. As pessoas entram
depois do timing ideal. Geralmente é isso que acontece. Por que isso acontece? Porque elas estão gananciosas. E elas estão gananciosas demais. E quando as pessoas estão gananciosas, elas estão comprando a qualquer preço. Elas não estão olhando para valor, elas estão comprando para preço. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Você tem um ativo com grande valor e você paga um preço diferente por ele. As pessoas perdem essa noção. E como elas estão comprando de forma gananciosa, estão pagando caro. E quando elas pagam caro, em algum momento o ciclo inverte. E quando inverte, o mercado cai. Só que essas pessoas compraram caro. E elas compraram lá em cima. Elas começam a ficar desesperadas, porque o mercado começa a cair, elas começam a ficar com muito medo, elas começam a entrar em pânico. Quando elas entram em pânico, elas só querem fazer uma coisa: acabar com o problema. E aí, elas vendem tudo que elas tiverem, porque elas não estão nem aí para o preço, elas já perderam 50%, mas elas têm medo de perder tudo. E elas saem. E elas estão com medo, e elas vendem para quem? Para mim, certo? Geralmente é isso que acontece, é assim que funcionam os ciclos da economia, os ciclos de mercado, e todos os ciclos funcionaram de uma forma muito parecida com essa. Então, quais são as 3 coisas que fazem a gente perder dinheiro no mercado financeiro? A ganância te faz pagar caro, o medo te faz vender barato, tá? E a impaciência te faz melar absolutamente tudo. Primos, quero dar um break aqui só para falar o seguinte. Vocês sabem que eu sou muito fã do Michael Jackson, né? E todas as palestras as pessoas pedem para eu mandar um moonwalk na palestra. E eu comecei a chamar o moonwalk de money walk. Não sei se vocês estão ligados nisso daqui, mas eu faço money walk. Só que eu tenho um grande sonho. Eu queria que vocês me aplaudissem como se eu fosse o Michael Jackson. E algo maneiro vai acontecer. Vocês topam fazer isso daí? Ok? No 3, tá bom? Mas sim, gente, eu sou o Michael Jackson, tá? Alucinem, por favor, tá? No 3. 1, 2, 3! She was more like a beauty queen from the movie scene. Say the mama, what do you mean? I am the one. She said I am the one. Billie Jean is not my lover. She's just a girl. Tem um grande erro que as pessoas cometem quando elas vão investir o dinheiro delas, porque geralmente elas pegam todo o dinheiro delas e elas colocam em uma única coisa, tá? Isso daqui pode dar muito dinheiro, mas pode fazer perder todo o seu dinheiro também. Então uma coisa que eu comecei a aprender com o passar do tempo é que uma carteira saudável é uma carteira de investimentos equilibrada, é uma carteira de investimentos diversificada, e assim você consegue se aproveitar de vários momentos diferentes do mercado. Então, o que eu comecei a entender? Que se você pegasse a sua carteira de investimentos, se você fizesse uma espécie de rebalanceamento com ela, você conseguiria ganhar mais dinheiro. Por quê? E supondo que você só tem renda variável e renda fixa, vamos supor que você tenha 50% do seu patrimônio em ações
e 50% em renda fixa. E vamos supor que você queira sempre ter 50% da sua carteira distribuída dessa forma. O que vai acontecer? Em um momento que o mercado passa por uma grande crise, o que vai acontecer com a sua carteira de ações? As minhas ações vão cair, teoricamente. Então, se elas caírem, o que pode acontecer? Pode acontecer de a minha carteira de investimentos ela ter 75% de renda fixa e 25% de ações, porque eu passei por uma grande crise. Agora, se eu tivesse 50 e 50 e eu passasse por um grande momento de mercado em que o mercado ele não parou de subir e subiu demais, seria exatamente o inverso. Eu poderia ter 75% de ações e 25% de renda fixa, porque acontece essa dinâmica de oscilação. Só que se você rebalanceasse a sua carteira periodicamente e você quisesse ter sempre 50% e 50%, o que aconteceria? Quando você passa por uma crise, você ficaria com 75% em renda fixa, 25% em ações, você pegaria uma parte da sua renda fixa e iria comprar ações, geralmente depois de uma crise. Então você compraria barato, teoricamente. Agora, quando você está passando por um momento de mercado em que o mercado acabou de subir muito, você tem muita ação na sua carteira. E se você rebalanceasse agora e ficasse com 50-50, você venderia depois de uma apreciação muito grande a sua carteira. E se você fizesse isso periodicamente, você poderia ter um resultado muito melhor do que quem só aloca sem pensar no que está fazendo, ok? Só que como que eu faço isso com o meu dinheiro? Eu não faço isso só com ações e renda fixa. Eu faço isso com classes de ativos diferentes. Então, primeiro de tudo, eu tenho 1/4 da minha carteira em ações. E nessa parcela que eu tenho de ações, eu preciso tomar decisões, ok? Por que eu tenho ações na minha carteira? Primeiro, qual que é o papel de ter ações na minha carteira? O papel é, não há nada mais lucrativo do que negócios. Por isso que eu tenho ações. Só que, como que eu escolho uma ação? Como que eu escolho? Bom, eu olho para 5 coisas quando eu vou escolher uma empresa para alocar na minha carteira de investimentos. Quais são essas 5 coisas? Primeiro, eu quero uma empresa que tenha lucratividade. Tem alguns indicadores legais de olhar aqui. Você pode olhar para ROI, ou você pode olhar para ROIC. Então, poxa, se uma empresa, a cada R$100 que ela investe, ela consegue gerar 20% a mais por ano, é muito melhor que essa empresa mantenha o dinheiro lá do que ela me distribua R$20 para eu investir num tesouro direto. Certo? Então, eu preciso de uma empresa que tenha uma rentabilidade, uma lucratividade legal. Segundo ponto, eu não quero uma empresa que vai quebrar. Então eu vou olhar para endividamento. Quando eu olho para endividamento, o que eu vou olhar? Eu vou pegar a dívida da empresa, e geralmente eu, Thiago, eu faço o endividamento dessa empresa sobre o EBIT dessa empresa. Então, basicamente, tudo que eu estou falando são coisas que vocês não precisam decorar, vocês precisam entender o conceito. Eu basicamente penso o seguinte, eu pego o tamanho da dívida dessa empresa, e essa dívida, ela não pode ser maior do que 3 vezes o que ela gera de resultado. Por quê? Porque se for muito maior que 3 vezes, essa empresa começa a entrar numa zona de perigo, ela pode quebrar a qualquer momento. Terceiro ponto que eu olho, preço. Ninguém tem bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal, ninguém tem. Todas as pessoas que estão há muito tempo no mercado, ou que são muito vitoriosas, geralmente elas dizem, é impossível você prever com exatidão o mercado. Mas eu gosto de tentar criar uma relação entre preço e valor. Então eu olho para o indicador PL, por exemplo. Nada que eu estou falando funciona de forma isolada. Mas quando você junta com várias outras coisas, isso daqui funciona muito bem. Quarta coisa que eu olho, crescimento. Eu quero uma empresa que ela tenha espaço para crescer. Então, se eu vou pegar uma empresa que vale R$1 trilhão ou uma empresa que vale R$1 milhão, é óbvio que a de 1 milhão ela tem mais espaço para crescer. Não significa que ela vai, mas ela tem mais espaço para crescer. Então eu olho para isso também. Só que o quinto ponto é um ponto que as pessoas não olham. É a governança corporativa de uma empresa. Eu preciso de uma empresa que tenha gestão. Eu preciso de uma empresa que ela tenha gestão, que tenha pessoas, que tenha processos. Uma empresa que tenha uma boa governança corporativa. E é assim que eu analiso as minhas empresas, só que com muito mais profundidade. Só que além disso, além de ter mais ou menos 25% em ações no Brasil, eu também tenho 25% em ações nos Estados Unidos. Por quê? Porque parte de todos os nossos gastos são feitos em dólar. Então, o celular que vocês têm, a roupa que vocês têm, o combustível que vocês usam, o computador que vocês têm, tudo isso tem muitos componentes em dólar, muitos.
Então, eu preciso dolarizar parte dos meus investimentos também, se parte dos meus gastos são dolarizados. Então, eu tenho parte dos meus investimentos em ações dos Estados Unidos e eu escolho da mesma forma. Só que, além disso, eu também tenho fundos imobiliários. Qual que é a função dos fundos imobiliários na minha carteira de investimentos? A minha função é a seguinte: eu rebalanceio a minha carteira pensando em 25, 25, 25, 25. E os fundos imobiliários servem para eu ter recorrência de aportes. Todo mês eu recebo rendimentos dos meus fundos imobiliários para eu poder ir rebalanceando a minha carteira mensalmente. O que é um fundo imobiliário? Ao invés de eu comprar imóvel, eu compro cotas de um fundo que compra imóveis. E eu recebo parte dos aluguéis todo mês, eu compro isso pela bolsa. Ok? Eu recebo todo mês rendimentos e eu compro e realoco mensalmente porque eu recebo aluguel todo mês. Como que eu escolho um fundo imobiliário? Eu olho para a qualidade da carteira desse fundo imobiliário. Tá? Então eu vou olhar basicamente, poxa, é AAA esse imóvel, não é? Ele tem uma relação interessante, não tem? Eu vou olhar para a concentração. Poxa, você tem história de fundo imobiliário que tinha um único inquilino, esse inquilino saiu e o imóvel inteiro ficou desocupado. Eu não quero concentração. Para mim é importante ter vários players diferentes. Terceiro ponto, vacância. Você não quer imóveis que estejam muito desocupados, porque senão você tem um custo que não te gera resultado nenhum. E para terminar no fundo imobiliário, eu olho para os custos, as taxas de administração. Olhando isso daqui, eu chego a alguns fundos específicos. E para finalizar, o que eu acho que enriquece de verdade as pessoas é isso daqui, o caixa. Por que eu acho que o caixa enriquece as pessoas? Porque não tem nada pior do que você passar por um grande momento, uma grande oportunidade, e você não ter dinheiro para investir. Você passa por um momento desesperador e você não tem dinheiro para aproveitar as oportunidades. E é aqui que as pessoas erram. Por quê? Porque muitas vezes você passa por uma crise e todo o seu dinheiro está na bolsa de valores. Não importa o quão controlado, o quão profissional você seja, você vai virar torcedor. Porque se todo o seu dinheiro está lá, obviamente, né, a partir do pressuposto que você não tem um patrimônio realmente muito considerável, né? Porque é um pouco diferente. Mas se você estiver construindo o seu patrimônio e todo o seu dinheiro estiver em ações e a bolsa passar por uma crise, você vai ficar desesperado, porque a sua família depende disso. O ensino da sua criança depende disso. Sua esposa, seu marido dependem disso. Então você não pode. Você não pode deixar de ter caixa. Tá? De novo, isso aqui é uma filosofia. Tem gente que discorda. Essa é só a minha filosofia. Então as pessoas, quando o mercado está subindo, elas tendem a comprar mais mercado. Quando o mercado está caindo, elas tendem a vender mais mercado. Eu faço exatamente o oposto. Conforme o mercado sobe, eu vou alocando um pouco mais em caixa. E quando ele cai, eu faço exatamente o inverso. Então, essa é a mensagem, pessoal. Diversifique o patrimônio de vocês. Só que, para finalizar essa parte, eu quero mostrar um ponto de vista muito interessante sobre preço e valor. Existe um índice chamado preço-lucro, PL. O que é isso? Se eu tenho uma empresa que custa R$100, mas ela me dá R$10 de lucro por ano, o preço dela é 100, o lucro é 10. 100 sobre 10 dá 10, ok? O índice PL dela é 10. Agora, se essa empresa custa R$200 e ela me dá os mesmos R$10 de lucro, 200 sobre 10 dá 20. Então isso aqui significa que quanto maior o PL, geralmente mais cara a empresa. Mas óbvio, você nunca pode olhar só para ele isoladamente, porque eu tenho ações na minha carteira que renderam muito, que eu continuo apostando, que tem um PL de quase 100. Mas é um bom ponto de partida. E o que acontece é que nas crises o PL ele costuma ficar muito baixo. E quando a gente está no ápice, o PL costuma ficar muito caro. Então se você olhar de uma forma geral, o PL ele é um bom indicador. Porque se você procurar em empresas que têm um PL relativamente mais baixo, você vai tomar decisões muito mais tranquilas. Se você diversificar seu portfólio, você vai se sentir muito mais seguro. Se você rebalancear o seu dinheiro e tiver dinheiro em caixa, você vai poder se preocupar com longo prazo. E sempre que você fizer isso, você vai poder ter muito mais resultado e ficar muito mais confiante, ok? E aí eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer assim. E quando eu fizer assim, vocês mostram as luzes de vocês. Vamos lá então? Caraca, isso ficou muito lindo, pessoal. Muito bom. Obrigado, gente. Se você começa um negócio muito fechado com a ideia, não, eu vou fazer isso, e é isso que vai ser a longo prazo, você
você perde a oportunidade de aprender com o mercado. Se as pessoas escolhessem os investimentos com a mesma dedicação que ela escolhe uma televisão, por exemplo, ou um carro, ela já está se tornando profissional. Se empresário tiver muito ego e for muito vaidoso, ele começa a perder a noção da realidade. Então, manter a humildade, manter os seus valores que te fizeram chegar até ali, te permite ficar com os pés no chão e te permite continuar evoluindo. Muitas pessoas nos perguntam assim todo dia, mas como é que vocês conseguem ficar tão otimista com o Brasil? É só vir aqui, é só ver o que está acontecendo. A manada é guiada por preços, o investidor consistente por fundamentos. Então vamos todo mundo gritar aí, a manada é guiada por? Já o investidor consistente por? Tanto que criatividade foi eleita pelo LinkedIn esse ano a habilidade mais importante do planeta, que para mim é a salvação para a gente não ter o mesmo destino do dinossauro e o planeta mandar nos embora. É a gente resgatar a nossa humanidade, deixar de ser piloto automático e passar a criar coisas novas. Essa frase do Thiago Nigro eu gostei muito, que para mim é isso. A gente tem que criar valor, não é ganhar, é criar novo valor, né? Porque investimento em startup é uma escada, é um processo. Mas a gente começa no processo de seu próprio bolso, com menos dinheiro. Depois você vai subindo a escada de investimento e você vai captando mais dinheiro. Esse processo dura 10 anos. Foi o que aconteceu no Uber. 10 anos. Então o processo é normal da startup ela demorar em torno de 10 anos. Alguém falou aqui que isso é uma plantação. Você está plantando para colher lá na frente. Não pode ter pressa. Se você tiver pressa, você perde o múltiplo do valor investido. Então, se você for analisar, isso já é uma tendência mundial nos Estados Unidos, a gente começar a olhar para negócios e, como disse o Thiago, nada rende mais do que negócio. Vocês vão conseguir. A palavra disciplina tem que ficar na cabeça de vocês. Vocês vão conseguir. Odeiem perder, odeiem estar no estado que vocês estão. Tudo é reversível na vida, gente. Só tem uma coisa que não tem jeito nessa vida. O que é? É a morte. É a morte. Não leve em consideração o lugar que você veio, mas para onde você está indo. Estamos emocionados, porque é impossível ver isso aqui. Não acreditaria. E falando do investidor profissional, é aquele investidor que ele tem uma meta. Ele quer se manter investidor até o último dia da vida dele. Quem quer se dedicar é muito estudo, muita perseverança e principalmente paciência. Poderia ser mais simplista e falar o seguinte: escolha boas empresas num preço baixo, né? Se a gente achou essa boa empresa, a gente fica de butuca, a gente fica ali na espreita, o tempo que for necessário. A hora que cair na rede é peixe. A hora que o mercado está vendendo com medo, você vai lá e pega. E é isso que a gente faz. Que eu quero expor para vocês, independente de onde você veio, independente da origem da tua família, independente da sua condição atual, tome uma decisão hoje. E eu decidi ali, eu vou ser rico. Muito bom, primos e primas, vamos começar o Ganhar Mais. É isso aí, incrível. Bora nessa. Eu preciso de 3 pessoas para se apresentarem, da onde você estiver, e se apresentar da forma que você quiser, ok? Quem poderia se apresentar? A moça ali, você mesmo, ali, você, a moça ali. Olá, meu nome é Vanesca, sou engenheira de alimentos e moro em Manaus. Muito bom, palmas então para a Valesca. Ok. Preciso de mais uma pessoa para se apresentar. Dançou, ganhou. Dançou, ganhou, você mesmo. A moça aqui. Meu nome é Juliana, sou enfermeira, sou do interior do Paraná, cidade de Umuarama. Muito bom, parabéns então. Para finalizar, eu quero alguém lá de cima, ok? Quem lá de cima pode se apresentar? Tem 2 moças com a bexiga ali.
Ali. Eu quero a moça daqui, a moça desse lado da bexiga. Você mesmo, que está ali de mão levantada. Você mesmo. Oi. Olá. Oi, Tiago. Oi. Eu sou Melissa. Melissa. E eu acrescento na vida das pessoas com a educação. Muito bom, Melissa. Parabéns para Melissa. Muito massa. Por que eu pedi para as pessoas se apresentarem? Por causa do seguinte, eu li um livro há um tempo atrás chamado Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Seguinte, quando eu li esse livro, eu aprendi sobre o conceito do círculo de ouro e isso mudou totalmente a minha vida. Isso me fez ganhar muito dinheiro. Por quê? O que Simon Sinek fala? Ele fala que as pessoas, elas se apresentam errado. Por quê? Porque quando você vai se apresentar, quando você vai defender alguma coisa, as pessoas elas começam pelo o quê? Depois elas começam pelo como, depois elas continuam com o como e depois elas terminam com o porquê. Se é que elas chegam no porquê. Elas começam pelo o quê, depois pelo como e depois pelo porquê. Mas os grandes líderes sempre começam pelo porquê. Os líderes religiosos, os grandes líderes de empresas, os CEOs que vocês viram aqui em cima, essas pessoas têm um porquê. E quando eu descobri o meu, eu comecei a ganhar muito mais dinheiro. Porque eu descobri que não é sobre o que você vende, é sobre o que você defende. Então reparem só, quando eu me apresentava antes, eu falava o seguinte: eu sou o Thiago Nigro, eu tenho um canal no YouTube e eu faço vídeos de finanças para ajudar as pessoas a investirem melhor. Era isso que eu fazia. Só que depois de ler Simon Sinek, eu comecei a me apresentar diferente. Eu comecei pelo porquê. Veja se vocês conseguem reparar o porquê, depois o como e depois o quê. Então eu faço o seguinte: eu sou o Thiago Nigro e eu tenho um grande sonho. Eu tenho um sonho de que as pessoas possam ser livres para elas fazerem o que elas quiserem, sem depender das amarras que a falta de dinheiro gera. Assim como eu que posso subir num palco de moletom, porque é assim que eu me sinto bem. E eu faço isso empoderando as pessoas financeiramente, através dos conteúdos de finança que eu ensino nas minhas redes sociais, para mais de 10 milhões de pessoas todos os meses. Esse é o meu propósito. Vocês sentiram a diferença? Isso daqui é porque eu comecei pelo porquê. O porquê engaja. Então se vocês começam se apresentando pelo o quê, repensem. Repensem o discurso de vocês e comecem sempre pelo porquê. Eu descobri que existem 4 tipos de pessoas no mercado. Você tem um inovador, você tem um aprimorador, você tem um replicador e você tem o copiador. O inovador é aquela pessoa que ela fica buscando uma super inovação para mudar o mundo. Ela pode conseguir e ela pode mudar, e se isso acontecer ela pode ganhar muito dinheiro. Mas tem gente que pode nunca encontrar. Você tem a pessoa que é o aprimorador. O aprimorador é aquela pessoa que pega uma ideia que deu certo e melhora. E essa pessoa é a pessoa que eu sou, por exemplo. Você tem um replicador que pega uma ideia que deu certo e executa essa ideia, mas está sempre replicando alguma ideia de sucesso, e esse cara também ganha dinheiro. E você tem um copiador. O copiador é o cara que faz a mesma coisa até parar de dar certo. Então você precisa sempre aprimorar o seu próprio produto. Então dá para ganhar dinheiro, desde que você domine a linguagem do dinheiro. Não adianta você ficar de mimimi. É assim que você ganha dinheiro, você precisa dominar essa linguagem. Agora, essa semana eu estava com um pessoal de fora e eu aprendi esse conceito que eu compartilhei nas lives. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já acordou pelo menos uma vez para ver as lives das 5 da manhã que eu faço? Uau, todo mundo? Muito bom. Quase todo mundo, né? Eu compartilhei esse conceito lá e eu achei muito interessante porque o que eu vejo? Quando a gente tem um problema para resolver, a gente sempre pensa em, putz, como que eu resolvo esse problema? Como que eu resolvo esse problema? Então veja só, eu queria fazer um evento como esse. E o que eu pensava? Como eu faço um evento como esse? A questão não é como eu faço um evento como esse. A questão é, quem pode me ajudar a fazer um evento como esse? Porque quando você descobre o quem te dá o quando, o como e o que. Então se você quer investir seu dinheiro, você não precisa aprender às vezes sozinho na marra, como eu fiz, por exemplo. Você pode pensar assim, ó, quem pode me ajudar com tudo isso? E você vai acelerar muito o seu processo de crescimento, tá? Então, se você tiver um problema, não pergunte como você pode resolver ou o que você precisa fazer. Pense em quem pode me ajudar a resolver esse problema, ok? Faz sentido isso daqui, sim ou não? Muito bom, tá bom? Então, a minha conclusão sobre isso é, não trabalhe pelo salário, trabalhe pelo lucro, ok?
Obrigado, pessoal. Salva de palmas para o Thiago. Nosso anfitrião, excelente anfitrião. Tudo bem, Thiagão? Tudo ótimo, uma honra dividir o palco com você, um pouquinho pelo menos. Então, meu querido, eu mudei meu assunto, né? E é um pouco diferente do que a gente combinou. Mas o tema que eu quero falar aqui com vocês será dedicado integralmente sobre o Thiago Nigro. É sobre isso que eu quero falar. Nossa! Caramba, que honra. E como foi algo que não tem nem apresentação, eu mudei de última hora, eu tenho uma cola aqui, né? E aí você fica à vontade, cara, faz de conta que a casa é sua, o evento é seu, eu vou dar minha palestra aqui, mas se você estiver por perto, Tá excelente. Pode ser? Pode ser, vou ficar. Não te atrapalhei lá, não acabei com nada? Não, cara, saí lá do meu conforto, minha cadeira com meu puff ali, cara, pra ficar aqui no palco, mas que isso? Então, por favor, eu vou ficar aqui com a minha cola. Eu quero falar sobre o Thiago e ver o que a gente pode aprender com o que está acontecendo aqui. A gente não pode banalizar, nós estamos aqui no ginásio de Ibirapuera com 10 mil pessoas, com uma super produção. Aqui na minha frente tem uma orquestra, tem um maestro aqui olhando, tudo bem, maestro? Aqui eu não quero banalizar isso. Ah, eu fui lá no ginásio do Ibirapuera, tinha 10 mil pessoas. Todo dia isso acontece. Isso é uma coisa natural, né? Orgânica. Não, não é. Não é. Se algum amigo seu que não conhece o Thiago, não conhece o Primo Rico, não conhece o trabalho que vocês participam junto com ele na internet, pergunta para vocês: quem é esse Thiago? O que ele faz? O que você responde para ele? Boa, é um adjetivo que ele merece, mas o que mais além disso? O somatório de todas as habilidades que esse rapaz tem o transformou num empresário. Alguém que não é um empresário pequeno, já se tornou um empresário daqueles dos grandes. Sabe aqueles empresários que já faturam dezenas de milhões de reais por ano? Ou melhor, várias dezenas de milhões de reais por ano? Esse é o Thiago. O que nós podemos aprender com a trajetória dele? O Thiago é youtuber, o Thiago ele é investidor, ele é educador financeiro, ele é tudo isso. Mas o nosso primo ficou rico mesmo empreendendo. Onde a missão dele é aplicar o conhecimento financeiro para disponibilizar isso para todas as pessoas. Gente, isso é um sonho que está realizando, viu? Que sumiu. Eu não esperava por isso, isso não estava combinado, gente. Eu admiro esse cara há tantos anos, isso está sendo muito incrível para mim, gente. De verdade. Ó, eu entrei hoje de manhã, quando eu comecei a falar, cara, eu preciso falar do Thiago, eu não posso banalizar isso daqui. Eu entrei hoje de manhã para ver os vídeos dele de 3 anos atrás. Mas era muito ruim, meu Deus do céu. Era ruim demais, meu cara. Era ruim, Thiago. Tu lembra disso, cara? Olha, eu não lembro com essa clareza que você está definindo aí, cara. Mas eu admito que com certeza, cara, eu passei uma vergonha alheia durante muito tempo, cara. O que aconteceu nesse período? O Thiago, ele evoluiu horrores. A evolução do Thiago, ela foi notória ao longo desse tempo, ao longo desses últimos 3 anos, de uma forma brutal. A prática leva à perfeição. O Thiago é um cara que tem estratégia. Então, por exemplo, skin in the game. Você já ouviu ele falar isso quantas vezes? Alguém já ouviu aqui, não? Porque isso é parte da estratégia dele. Me explica um pouco isso, Thiago. Cara, assim, eu acho que tem muita gente que te diz o que fazer e tem muita gente que fala o que faz. Não é? A maioria das pessoas assistem só ficar te falando várias coisas e eu comecei a perceber que muita gente fala coisas que não faz. Então tem pessoas que falam sobre investir em ações, nunca investir em ações. A gente fala sobre ter dinheiro na renda fixa, a pessoa está endividada, né? Então você tem tudo isso. Então eu comecei a entender que uma das formas que eu poderia utilizar como estratégia de alavancar meu negócio
é dando a minha cara para bater de verdade. E você faz isso, grava o vídeo e mostra para as Publicamente. pessoas. Eu tomei uma decisão um tempo atrás de pagar esse preço, que é o preço de expor uma parte da minha vida pessoal, para eu mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo em tempo real. Ou seja, isso é real, não é algo teórico, né? Skin the game, pele em risco. Quem aqui já assistiu uma live do Thiago às 5 horas da manhã? Levanta a mão, por favor. Eu falei que vocês são... O mundo é dos primos, gente! Yeah! Eu não falei que vocês são loucos mesmo, tá vendo? O Thiago quebrou paradigmas. Ele fez o improvável. Ele se propôs a reunir um bando de malucos, 5 e 6. Não me pergunte por que é 5 e 6 e não é 5 e 5 e 30 segundos. Aí deve ser isso mesmo. É maluco mesmo, entendeu? 5 e 6. E sabe o que é o pior? É que eu fui lá e fiz com ele também. Ele mostra para todos nós que é possível a gente realizar alguma coisa extraordinária. Ele não está falando, ele está provando. Isso aqui é uma prova eloquente de que o improvável pode ser feito por um garoto de 28 anos de idade. Fica aqui, não acabou não. Eu tenho muito orgulho do que você está fazendo. Tá bom, cara? O que eu vou falar agora, primos? Porra! Eu encerro aqui. Ai, meu Deus! O que é que eu vou falar agora? Porra! Esse cara, ele é um cara incrível, assim. É um dos meus grandes ídolos, já falei várias vezes para vocês. Com certeza é uma pessoa que me ajudou a atingir a liberdade financeira, se não for a pessoa. Eu lembro quando eu estava com a K, eu estava com a K viajando, a K me deu o livro do Flávio e me obrigou a ler esse livro. Eu não queria ler esse livro, mas eu li. E o fato de eu ter lido esse livro acendeu uma faísca que eu tinha, que me fez tomar decisões que, de 2 anos a 3 anos depois, me fizeram atingir minha liberdade financeira. Tudo porque eu li um livro desse cara, tá? Eu queria só compartilhar com vocês uma coisa. Eu fui humilhado. As pessoas falaram que eu não conseguiria. Os meus colegas tiraram sarro de mim. Eu sofri bullying na escola. Eu fui humilhado de várias formas diferentes. Eu fui demitido. Eu fui negado. Ninguém quis me contratar. Ninguém do mercado financeiro quis me dar uma oportunidade. Ninguém mesmo. Mas por que eu digo para vocês nunca deixarem alguém desacreditar vocês dos próprios sonhos? Porque quase todos esses bancos e players do mercado financeiro que não me aceitaram no passado, me chamaram para ser sócios ou parceiros publicitários. Então assim, nunca deixe alguém fazer vocês acreditarem no sonho de vocês. E o evento hoje está acabando, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito especial para mim. É algo que me faz continuar fazendo o que eu faço, tá? Que é o seguinte: quando eu era um assessor de investimentos, eu tinha um cliente que ele era muito bravo. Ele era muito bravo mesmo. Mas a gente criou uma relação muito boa. E esse cliente, depois de quase 5, 6 anos juntos, esse cliente chegou para mim e ele falou o seguinte: eu tenho câncer e eu vou morrer, tá? Isso mexeu muito comigo, eu era muito novo. E nesse momento eu só pensava o seguinte: caramba, ele vai morrer, ele não vai estar mais aqui, essa pessoa não vai mais estar aqui. Isso me machucou, não é? Eu ficava pensando no que aconteceria quando eu não estivesse mais aqui. Só que algum tempo depois eu comecei a lembrar de como era quando eu era bem novo e descobri que os meus pais iriam morrer um dia. E quando eu descobri isso, eu fiquei muito mal. Eu não parava de chorar, mas eu era um neném. Então o meu medo era o medo de que as pessoas sumissem, as pessoas desaparecessem, não é? Só que o tempo foi passando. Há mais ou menos 2 meses atrás, eu peguei um voo para Maceió, para dar uma palestra lá. E antes do voo decolar, uma mãe chegou para mim e me deu um livro. E nesse livro
estava escrito algumas coisas à mão. Ela me deu esse livro e uma caneta. Quando o voo decolou, eu desci a mesinha do avião, eu abri o livro e estava escrito assim: Tiago, o que dizer para uma mãe de família que não consegue aceitar o diagnóstico do filho? Estava escrito isso. Eu fiquei 2 horas refletindo. Eu não sabia o que falar. Eu não sabia o que falar. E eu nunca passei por isso. Eu não imagino como é a sensação. E eu comecei a refletir. Eu lembrei da história desse cliente. Só que na história desse cliente, eu cheguei à conclusão que ele morreu feliz. Que ele fez muitas coisas que ele queria ter feito. Só que quando a gente morre, acabou. Para algumas religiões não, para outras sim, mas a gente morre. Só que o problema não é esse. O problema não é você morrer. O problema é você não viver. Esse é o seu problema. Esse foi o meu problema por muito tempo. Só que eu comecei a entender que você só consegue viver de verdade se você tiver liberdade. Você só consegue viver de verdade se você puder fazer o que você quer fazer. E muitas vezes a gente passa a nossa vida fazendo coisas por obrigação, coisas porque a gente foi mandado, coisas para manter um padrão de vida, coisas para manter uma vida que a gente odeia, com chefe que a gente odeia, com amigos que a gente odeia, com pessoas que a gente não liga. E isso daqui é horrível. Então eu comecei a entender que o que é ser rico? Para mim, ser rico é você ter tempo e você ter liberdade. Mas para você ter liberdade e tempo, você precisa ter dinheiro. Você só pode ser livre de verdade e fazer as coisas que você quiser se você tiver dinheiro. E para você ter dinheiro, você precisa trabalhar 3 coisas. Você precisa gastar bem seu dinheiro, você precisa investir melhor e você precisa ganhar mais. E se você fizer isso, você tem dinheiro, liberdade, você pode viver a sua vida e fazer tudo o que você sempre quis. Primos e primas, não temam que a vida de vocês termine. Temam que a vida de vocês nunca tenha começado. Ok? Muito obrigado, gente.